quando havia o Pai, o Filho e o Espírito, em um laço de comunhão eterna, onde cada um não vivia para si, mas vivia para o outro. Nesse laço de comunhão eterna, estava ali o amado do Pai. E foi esse amado que o Pai entregou por nós naquela cruz. Quando João diz assim, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, ele nos revelou. E tudo isso está nessa palavra, no amado. Então, queridos irmãos, em primeiro lugar, a palavra amado está aqui, em Efésios capítulo 1, versículo 6. É uma referência do relacionamento entre o pai e o filho. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. A eterna relação de afeto que sempre existiu entre eles. Então, se nós entendemos, se nós compreendemos esse ponto, nós vamos para um outro ponto, que eu diria, o aspecto subjetivo dessa aplicação. No aspecto objetivo, é o amor do pai pelo seu filho. No aspecto subjetivo, fala da nossa relação com Deus. Se no aspecto objetivo fala da relação do pai com o filho, no aspecto subjetivo fala da relação nossa com Deus. E aqui existe algo que precisamos gastar um pouco de tempo. Eu quero... No aspecto subjetivo, pelo que eu entendo, à medida que há o amadurecimento do novo nascido, há uma aproximação com Deus. Há um encher do Espírito Santo. Há uma maturidade espiritual. Há um ganho de galardões, de coroa, de herança. E o Filho de Deus crê nisso. E para ele isso é suficiente. Então, esse amor, ele progride. Eu creio que até eternamente. O amor ágape. Quero colocar um texto para abrir esse ponto. João capítulo 17, versículo 23. Gostaria que você observasse isso. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 23. Esta que é considerada por muitos a maior oração que existe. A oração do nosso Senhor Jesus em João capítulo 17. Ele vai dizer, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça... Está vendo? Aperfeiçoados na unidade. Ou seja, você nasceu de novo, você é filho de Deus, você faz parte da família de Deus e vai estar aperfeiçoado, vai estar se aperfeiçoando, desenvolvendo, crescendo como filho de Deus, madurecendo, ganhando herança, galardão. Para o quê? Para servir a Deus, para servir a Cristo, inclusive no reino que há por vir, que está por vir. Que tu me enviaste. Agora observe essa frase. E os amastes, como também amastes a mim. Amados irmãos e irmãs, nesse outro ponto eu quero ressaltar algo. Nós não éramos filhos amados, nós éramos os filhos da ira. Nós éramos Quando ele fala, nós éramos filhos da ira, eu quero que os senhores que são religiosos, os ímpios, entendam que nós, antes do novo nascimento, éramos filhos da ira. E vocês que não nasceram de novo, e cada um que se julga, não estou julgando ninguém, estou advertindo, são filhos da ira. São filhos que estão curtindo esse mundo. São filhos da ira que curtem esse mundo. Porque esse mundo é de trevas espirituais. É essa a nossa advertência aqui. Nossa e da Bíblia. Nossa e desses preletores que eu coloco aqui, porque conhecem muito mais do que eu. os filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Lembre-se de Colossenses 1,13. Ele nos tirou do império de trevas
E aí que nós estávamos. Impérios de treva é o mundo. Ele está falando com a Assembleia lá, onde se imagina que todos são filhos de Deus. Nós estamos aqui falando para as redes sociais e sabemos que 95% não são filhos de Deus. Apesar de acharem que são cristãos. Eu digo, cristão verdadeiro, se são, que bom. Vem trabalhar com a gente. Mas eu não entendo, pelo que eu vejo, que são muito poucos que são cristãos verdadeiros. 5%. Paulo aborda esse assunto de maneira mais contundente em Efésios capítulo 2, quando ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e éramos por natureza filhos da ira. Este é o ponto que você precisa compreender. Nós não nascemos pecadores eleitos. Nós nascemos filhos da ira condenados. Eu vou repetir isso. Nós não nascemos pecadores eleitos. Nós nascemos como os filhos da ira condenados. Esta é uma verdade que você tem que entender. Quem não nasceu de novo A salvação não pode se tornar uma religião. A salvação não pode se tornar um espiritualismo. A salvação não é uma religião. A salvação não é espiritualismo. A salvação é ter uma vida espiritual em Cristo. Qualquer um que procurar Deus nasce de novo, de coração. Amor ágape, se entregando, como Jesus Cristo se entregou por nós. Ele é a única saída, não tem outra. E é espiritual. Daí a academia para treinar a vida espiritual. Nós vamos entender algo muito especial a partir dessa palavra tão importante no livro de Cantares, que abre este livro para nós, que é a chave hermenêutica desse livro. E é baseado nessa palavra que nós caminharemos aqui em algumas oportunidades para entender a grandeza disso. Então, observe bem o que significa para nós estarmos nessa relação de afeto, nessa relação de amor. Nós, aqueles que estávamos eternamente condenados, nós, os filhos da ira. Agora, observe como a Bíblia se refere a nós nessa nova relação em Cristo e por causa de Cristo. Porque, amados irmãos, escute isso. Deus não nos amou porque Ele viu alguma coisa boa que nós faríamos, ou quem nós seríamos. Deus nos amou. Ou seja, nós nunca vamos dar glória a Deus se nós não tivermos o nosso espírito vivificado. Não há possibilidade. Só o espírito vivificado que nós podemos ouvir a voz de Deus e ser obedientes a ela. Mesmo assim, existe um processo de uma melhoria constante, todo dia. Por causa da sua própria compulsão de amar. Agora, observe isso. Vamos começar aqui com Efésios, capítulo 5, versículo 1. Olha que referência linda. Diz assim: tornai-vos, portanto, imitadores de Deus como filhos amados. Filhos amados. Nós não éramos os amados, mas nos tornamos filhos amados. Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Outro texto. 1 Tessalonicenses, o capítulo 1 e o versículo 4. Conhecendo, irmãos, amados de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor. Judas, capítulo 1, versículo 1. E de Judas,
servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos eleitos que são amados